Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, Atos 5, versículos de 1 a 4. Mas um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e, com o conhecimento da sua mulher, ficou com a parte do preço e trouxe o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do preço do campo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos, capítulo 5, versículos 1 a 4. A cena que ninguém esperava. Meu amado irmão, minha amada irmã, imagina entrar numa reunião de adoração, testemunhar a presença poderosa do Espírito Santo, ver vidas sendo transformadas, bens sendo partilhados com generosidade. E de repente, no meio de tudo isso, 2 membros da comunidade caem mortos diante de todos. Essa é a cena de Atos 5. Não é uma cena de perseguição externa, de ataque do inimigo vindo de fora. É um julgamento que vem de dentro da própria igreja, de dentro do coração de 2 crentes. E é exatamente por isso que esse texto nos desafia tanto. Ananias e Safira não eram pagãos hostis, eram membros da congregação e participavam da vida da igreja. E ainda assim, sua mentira provocou uma das ações mais solenes de Deus registradas no Novo Testamento. A pergunta que precisamos responder hoje é: o que esse episódio tem a nos dizer sobre Deus, sobre a igreja e sobre nós mesmos? O primeiro ponto, vamos ao contexto. Uma igreja sob a glória de Deus. Para entender o pecado de Ananias e Safira, precisamos entender o contexto em que ele aconteceu. Atos 4, 32 ao 37, descreve uma comunidade extraordinária. A multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia ser seu o que possuía, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos 4, 32. A igreja primitiva vivia uma unidade de vida e propósito que era ela mesma um testemunho do evangelho. Os crentes vendiam propriedades e bens e depositavam o produto aos pés dos apóstolos. Isso era um ato de fé, liberdade e generosidade. Não uma lei obrigatória, como Pedro deixa claro no capítulo 5. Barnabé é mencionado como exemplo positivo. Ele vendeu um terreno e entregou tudo. Seu nome significa filho da consolação. Um homem cuja generosidade expressava genuinamente um coração transformado pelo evangelho. É nesse contexto de graça visível que Ananias e Safira entram em cena. A lição aqui já começa. O pecado não precisa de um ambiente de trevas para se manifestar. Ele pode surgir no meio da luz, da adoração, da comunidade dos santos. Por isso, é importante a vigilância espiritual. A vigilância espiritual é sempre necessária. O ponto 2, o pecado. A anatomia de uma mentira. O que Ananias e Safira fizeram exatamente? Eles venderam uma propriedade. Isso era voluntário, não havia nenhuma obrigação de vender nada. Guardaram uma parte do dinheiro para si mesmos. Isso também era permitido. Pedro diz claramente. Olha o que Pedro diz. O campo não era teu? E depois de vendido, o preço não estava sob teu poder? O versículo 4. O pecado não foi guardar parte do dinheiro. O pecado foi a mentira. Eles apresentaram o valor parcial como se fosse o total. Eles queriam a glória de Barnabé sem o sacrifício de Barnabé. Queriam ser vistos como completamente consagrados sem estarem completamente consagrados. Queriam a reputação sem a realidade. Isso é o que a teologia reformada chama de hipocrisia religiosa. A separação
entre o que se aparenta ser e o que realmente se é diante de Deus. João Calvino, ao comentar essa passagem, escreveu que Ananias e Safira cometeram um pecado duplo: a fraude em relação aos homens e a profanação das coisas sagradas. E é o segundo aspecto que Deus leva a sério com tamanha solenidade. Podemos identificar na narrativa 3 camadas do pecado deles, de Ananias e Safira. A raiz, a cobiça e o amor próprio. Eles queriam a aprovação dos homens, o reconhecimento da comunidade. A cobiça não era apenas pelo dinheiro, era pela honra. Queriam ser vistos como devotos. O orgulho espiritual é uma das formas mais perigosas de pecado, justamente porque se disfarça de piedade. 2. O meio. A mentira deliberada. Pedro não diz que eles erraram por descuido ou fraqueza. Ele diz: por que encheu Satanás o teu coração? Há uma deliberação aqui, uma escolha consciente de enganar. E Pedro identifica que Satanás teve acesso ao coração de Ananias porque Ananias abriu a porta para ele. 3. O alvo. Deus, não os homens. A declaração mais pesada de Pedro é esta: não mentiste aos homens, mas a Deus. O versículo 4. Eles pensaram que estavam enganando a comunidade, mas Deus vê o coração. A mentira dirigida à igreja, ao ministério, ao testemunho do evangelho, é uma mentira dirigida ao próprio Deus. O ponto 3, o juízo, a soberania de Deus e a santidade da igreja. Ananias cai morto ao ouvir as palavras de Pedro. 3 horas depois, Safira entra sem saber o que aconteceu e também cai morta ao confirmar a mesma mentira. Muita gente tropeça aqui. A pergunta mais comum é: isso não parece desproporcional? Não seria mais misericordioso simplesmente corrigi-los? Para responder a isso, precisamos entender 2 princípios fundamentais da teologia reformada: a soberania absoluta de Deus no juízo. Deus não está sujeito às nossas expectativas de como ele deve agir. Ele é soberano, não apenas sobre a salvação, mas sobre o julgamento. O mesmo Deus que abre a sepultura também pode fechá-la quando quiser, porque ele é Deus. Romanos 9,15 nos lembra: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso inclui a prerrogativa divina de agir com severidade quando sua glória e a pureza da sua igreja estão em jogo. É o mesmo Deus que julgou Nadab e Abiú no tabernáculo. Levítico 10. Que fez a terra engolir Corá e seus companheiros. Números 16. E que feriu Uzá ao tocar a arca. Segundo Samuel 6. A consistência aqui é a seriedade com que Deus trata a profanação das coisas santas. Com Deus não se brinca. Estamos diante de um Deus santo, justo. A santidade da igreja como templo do Espírito. Atos 5 acontece logo após o Pentecostes. O Espírito Santo havia acabado de habitar na comunidade dos crentes de uma forma nova e definitiva. A igreja não é uma organização humana, ela é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Quando Ananias e Safira mentiram, eles não mentiram apenas para uma instituição. Eles mentiram ao Espírito Santo que habitava naquela comunidade. E o Espírito Santo não pode ser ludibriado. A Deus não se engana. A disciplina de Deus aqui serve a um propósito pastoral: proteger a santidade da igreja nascente. Se o pecado de hipocrisia fosse tolerado ali, no início, a corrupção se espalharia como fermento. A seriedade do juízo foi proporcional à seriedade do momento histórico, o começo da igreja do Novo Testamento. O temor sagrado como fruto do juízo. O texto registra: e houve grande temor em toda a igreja e em todos
os que ouviram essas coisas. O versículo 11. Esse temor não é pavor paralítico, é o temor reverente, de quem reconhece que está diante do Deus vivo. É o mesmo temor que encontramos nos Salmos, em Isaías diante do trono, em Pedro quando disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Lucas 5, versículo 8. A teologia reformada celebra essa dimensão de Deus. Deus não é apenas um pai amoroso e permissivo. Ele é o Deus justo e santo que leva a sério o seu nome e a pureza da sua igreja. O ponto 4. A lei e o evangelho. O que essa história nos ensina sobre nós mesmos. Chegamos agora ao ponto mais pastoral da nossa mensagem. É muito fácil ler Atos 5 e pensar: que bom que não sou como Ananias e Safira. Muita gente pensa assim. Mas aqui é onde a lei precisa fazer o seu trabalho em nós. A lei aqui cumprindo o seu papel. Quantas vezes agimos como Ananias e Safira? Como assim? Quando cantamos no culto, mas nosso coração está longe de Deus. Quando damos o dízimo para ser visto, não por gratidão. Quando falamos de oração, mas raramente oramos em casa. Quando nos apresentamos como consagrados nas redes sociais, mas vivemos em contradição em casa. Quando confessamos uma fé que não governa de fato as nossas escolhas cotidianas. A teologia reformada, seguindo Lutero e Calvino, ensina que a lei tem uma função diagnóstica. Ela nos revela o que somos diante de Deus. E a lei aqui nos diz: em nós mesmos somos todos propensos à hipocrisia. Todos temos uma versão de nós que queremos que os outros vejam e outra versão que escondemos de todos. Tem coisas que a gente quer mostrar mesmo, a gente quer ser visto. E tem coisas que a gente não quer que ninguém veja, não quer que ninguém saiba, né? Mas aqui entra o Evangelho. O Evangelho não é apenas uma boa notícia sobre o perdão de pecados, é a declaração de que em Cristo a realidade e a aparência finalmente coincidem. Cristo não apenas pareceu justo, ele era justo. Cristo não apenas pareceu amar, ele amou até a morte. E quando nos unimos a Cristo pela fé, começamos a ser transformados de dentro para fora. Essa é a transformação necessária em nossas vidas que Cristo pode fazer. O Espírito Santo que julgou Ananias e Safira é o mesmo Espírito que mora em você pela fé. Mas ele não mora em nós para nos condenar. Ele mora em nós para nos santificar, para produzir em nós aquilo que apresentamos aos outros. Ele quer que nossa aparência e nossa realidade se tornem cada vez mais a mesma coisa. Isso é o que os reformados chamam de santificação progressiva. Não é perfeição instantânea, mas uma transformação real, gradual e genuína pela graça de Deus. O ponto 5. Fé verdadeira. A diferença entre religião e conversão genuína. Por que Ananias e Safira agiram assim? Porque sua fé era, em algum nível, performática. Eles queriam os benefícios da comunidade cristã, o pertencimento, a aprovação, o reconhecimento, sem a entrega genuína de coração que o Evangelho exige. Isso nos leva a uma das questões mais urgentes da teologia reformada. O que é fé verdadeira? A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 14, define a fé salvadora como aquela que não somente assente às verdades reveladas na palavra, mas recebe e repousa em Cristo sozinho para a justificação, santificação e vida eterna. Fé verdadeira não é apenas concordar com as verdades do Evangelho, é realmente repousar em Cristo, depender dele. É uma entrega de si mesmo a ele, que transforma o coração e produz frutos reais de obediência, honestidade e amor. João Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O ídolo de Ananias e Safira era a reputação.
eles adoravam a aprovação humana mais do que adoravam a Deus. E quando chega o momento do teste, o ídolo sempre exige o sacrifício do que é verdadeiro. A pergunta que cada um de nós precisa fazer diante desse texto é: minha fé é genuína ou é uma performance? Não estamos falando de perfeição. Estamos falando de direção. Uma fé genuína pode ter dúvidas, pode cair, pode fraquejar, mas ela é real. Ela anseia pela transformação. Ela se arrepende quando peca. Agora, por outro lado, uma fé performática busca aparecer transformada sem querer ser transformada. Vamos ao ponto 6. Arrependimento e graça. Onde isso nos deixa? Ananias e Safira não tiveram a oportunidade de se arrepender, pelo menos não há registro disso. E esse é um dos aspectos mais solenes da passagem. Eles não tiveram tempo para se arrepender, mas nós temos. Esse texto lido hoje é em si mesmo um ato de graça. É um aviso de Deus. Deus poderia simplesmente nos julgar sem aviso. Em vez disso, ele nos dá a sua palavra, o seu espírito e a comunidade da igreja para nos confrontar com a verdade sobre nós mesmos. Há tempo de nos arrependermos. Queridos, o arrependimento verdadeiro, segundo a teologia reformada, tem duas faces. Contrição, uma dor genuína pelo pecado, não pela consequência, mas porque ofendemos a Deus. Conversão, uma mudança de direção, um voltar-se para Deus com confiança na sua graça em Cristo. Então, se hoje você reconhece que há em você algum grau de hipocrisia espiritual, uma fé que se apresenta maior do que de fato é, a boa notícia do Evangelho é esta: Cristo morreu pelos hipócritas que se arrependem. Ele morreu pelos que fingem bem demais. Ele morreu pelos que se escondem atrás da religião. Ele morreu por aqueles cujo coração está dividido entre Deus e o mundo. E ele ressuscitou para que sua vida seja real, não apenas sua aparência seja transformada. Precisamos viver com integridade diante do Deus que vê. Deus vê tudo. Deus sabe tudo. A história de Ananias e Safira termina com temor. Mas para o crente genuíno, esse temor é saudável, purificador e até libertador. Quanto ao ensinamento nesta passagem para a igreja hoje, é libertador. Porque nos lembra que não precisamos mais nos esconder. Deus já nos vê completamente. Ele conhece nossa hipocrisia, nossa divisão, nossa fraqueza, e ainda assim em Cristo nos declara justificados. Não porque somos melhores do que somos, mas porque Cristo é tudo o que precisamos ser. Então, viver com integridade cristã não é alcançar a perfeição. Ninguém é perfeito. Mas é viver de maneira cada vez mais consistente com quem você é em Cristo. É apresentar ao mundo uma fé que, mesmo imperfeita, é real. Agora, 3 chamados práticos para levarmos para a nossa vida cristã diária. 1. Examine o seu coração com honestidade. Peça ao Espírito Santo que revele qualquer área de hipocrisia em sua vida. Não para se condenar, mas para se arrepender e receber graça. 2. Valorize a comunidade da igreja como espaço de verdade. A igreja não deve ser um lugar de performances, mas de confissão mútua, encorajamento genuíno e responsabilidade amorosa. Então, o que eu aprendo aqui é que nós devemos ser real com os nossos irmãos. Seja real com seus irmãos. 3. Descanse em Cristo, não em sua reputação. A aprovação que você busca nos outros. Cristo já te deu completamente. Você não precisa mentir para ser amado por Deus. Você já é amado em Cristo completamente, sem mérito seu. Não temos méritos algum diante de Deus. O que a gente aprende? O Deus que julgou Ananias e Safira é o mesmo Deus
que deu seu Filho para salvar pecadores como você e eu. Que o temor do seu juízo nos leve de volta sempre à maravilha da sua graça. Quem pode subir ao monte do Senhor? Ou quem há de estar em seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entregou sua alma à vaidade, nem jurou enganosamente. Salmo 24, os versos 3 e 4. Que Deus nos dê corações limpos, fé genuína e graça para vivermos com integridade diante do único que tudo vê. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?